da viagem veio para cá e também Hoje estão me ouvindo ou não? Aleluia! Aleluia! Peraí, pessoal. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Fala, mãe, você. Não, eu tô ouvindo bem. Ó, até assustei. Agora foi. Aí. Podemos começar já? Então vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês. o Inter é o 11º, o Juventude o 12º, Atlético Mineiro o 13º, Criciúma aparece em 14º lugar, o Vitória 15º. Aí, pessoal, então vamos lá, vamos começar? Pessoal, na aula passada nós começamos a falar de neodarwinismo. Mas eu queria, antes disso, relembrar com vocês o que a gente está falando. Nós estamos discutindo evolução biológica. Evolução seriam as transformações que os seres vivos sofrem ao longo do tempo. Mas não são quaisquer modificações. Desculpa, só nos interessam as modificações que são herdáveis. Aquelas que o pai pode passar para os filhos através do DNA presente nos gametas. Né? Então, o que evolução estuda são as transformações, as mudanças nas características genéticas herdáveis de uma população. Tudo bem até aí? Lembro vocês que são 3 teorias que a gente tem para estudar. 2 nós já falamos. A de Lamarck, que é baseada na lei do uso e do desuso e na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, onde ele acreditava no seguinte: olha, se você usar muito um órgão, esse órgão vai crescer. Se você usar pouco um órgão, ele vai atrofiar e pode até desaparecer. Essa característica nova, que é o órgão aumentado ou órgão diminuído, você pode passar para os seus filhos. Era isso que o Lamarck defendia. E nós vimos que ele estava errado. Aí veio Darwin e o Wallace dizendo que não, que ninguém muda para se adaptar. Ninguém desenvolve uma nova característica para se ajustar ao ambiente. O que o indivíduo faz, o que existe na verdade, é que os indivíduos já são diferentes. Entre os indivíduos de mesma espécie já existem diferenças. E o que o ambiente faz não é forçar o cara a mudar, é selecionar o cara que já tem uma característica boa para aquela região. Lembram da história do Darwin? O nome do Darwin tinha que mudar para Jarvin, porque a ideia dele se baseia muito no já. Enquanto Lamarck falava que você mudaria se precisasse, Darwin fala que não, você já é diferente e vai se dar bem ou mal por isso. Vai depender do que o ambiente está exigindo de você. Tudo bem até aí, pessoal? Estamos tranquilos? Beleza. E aí, estamos agora para começar o neodarwinismo, ou teoria sintética evolutiva, ou a teoria da síntese moderna. Ela, galera, confirma as coisas que Darwin dizia. Ela vai juntar as ideias de Darwin com as ideias da genética, com as noções da genética. É que Darwin falava muita coisa, mas não conseguia provar muitas delas. Então, por exemplo, se virava para o Darwin e falava assim: vai, Darwin, me mostra aí o que você acredita.
Aí ele falava, olha, indivíduos da mesma espécie são diferentes entre si. Pô, legal, Darwin, como é que surge essa diferença? De onde vem isso? Como é que isso se espalha na população? Ele não tinha nem ideia. Não era culpa dele, é porque para explicar isso precisava da genética. E a genética estava engatinhando ainda. Só quando a genética de Mendel se estabeleceu, e ela se estabeleceu a partir do século XX, é que a gente conseguiu achar algumas coisas que mostravam que Darwin estava certo. São 5 coisas, são 5 fatores evolutivos que sustentam o neodarwinismo, esse darwinismo novo, mais vestido de genética, de ciência. Vamos ver quais são os 5 fatores? Primeiro deles é mutação. Ô, gente, quebra a palavra, ó, mutação, ação de mudar. Quando eu falo mutação, é que alguma coisa está sendo mudada. Nesse caso, o que está sendo mudado? O DNA. E o DNA pode estar sendo mudado no gene ou nos cromossomos. Será que vocês lembram disso? Um dia eu cheguei para vocês e disse que eu queria escrever um livro. E como eu sou gordinho, eu queria escrever um livro de receitas. Mas eu sou um gordinho enjoado, eu quero variar muito. Então eu quero que esse livro seja bem grande, que ele tenha muitas receitas. Para esse livro ficar organizado, eu vou ter que dividi-lo em... Como é que um livro é organizado, galera? Ele é dividido em quê? Capítulos. Boa. Eu vou dividir esse livro em capítulos. E dentro de cada capítulo eu vou encontrar algumas receitas. Certo ou errado? Pois é. Ainda brinquei assim com vocês. Momento poético da aula. E se eu te disser que a natureza te deu um livro de receitas, que vai te ensinar a fabricar todas as proteínas que você precisa? Esse livro de receitas se chama DNA. E esse livro é dividido em pedaços. Pedaços chamados cromossomos. Dentro de cada cromossomo, nós vamos encontrar várias receitas de proteína, vários genes. E essas proteínas que o gene manda fabricar vão te dar o quê? As características que você tem. Por exemplo, lá no meu DNA, num determinado cromossomo, existe um gene que comanda a fabricação de uma proteína chamada melanina. Essa proteína me dá proteção contra a radiação ultravioleta do Sol, que é muito perigosa, ela pode causar câncer. Então a melanina me protege um pouco contra isso. Lá no meu DNA existe um outro gene que comanda a fabricação de uma proteína chamada pitialina. Essa pitialina me ajuda a digerir o amido na boca. Quando eu como um pão, o pão tem muito amido. E amido, cada molécula de amido, são várias glicoses juntas, unidas. Desse jeito eu não consigo me aproveitar. Então eu tenho que quebrar esse amido para soltar as glicoses. Aí sim eu vou dar conta de usar. Nesse caso, galera, então eu tinha um gene que me ensinou a fabricar pitialina, e a pitialina viabiliza essa quebra do amido, me torna capaz de fazer essa quebra. Tudo bem? Então, quando eu falo mutação, pode ser na receita ou no capítulo. Mas eu estou tendo alguma mudança nesse livro da vida chamado DNA. Aqui, galera, eu te mostro mais ou menos como isso acontece. O gene, na verdade, ele comanda a fabricação de um RNA especial, chamado RNA mensageiro. O nome já diz muito, galera.
um mensageiro carrega o quê? Uma mensagem, uma informação. Então, olha que barato. Mensagem é sinônimo de informação. Quando você pega o celular aí e manda uma mensagem aí pro seu crush, sei lá, te amo aí, ô Cubu. Você tá mandando uma informação pra pessoa. Pô, eu gosto de você aí, ó. Não é? Então, o RNA mensageiro, na verdade, ele é uma cópia da receita. Já numa linguagem mais gostosa, mais fácil para o ribossomo entender, que é a linguagem de RNA. Então esse RNA vai sair do meu núcleo da célula e vai lá no citoplasma, lá no ribossomo, ensinar ele a fabricar proteína. E essa proteína, como nós vimos agora há pouco, vai me dar uma característica. Tô indo depressa, galera, ou tá dando para acompanhar de boa? Tá indo bem? Beleza. Agora imaginem que ocorra uma mutação no meu gene. Se o meu gene mudar, galera, quer dizer, se a minha receita mudou, a cópia da receita vai mudar também, não é? Se a cópia da receita vai mudar, tem grandes chances de mudar o quê? A proteína que vai ser fabricada. E se mudar essa proteína, muda a característica que eu ia ter. Surge uma nova característica. Olha que exemplo bacana para ver se isso ficou legal, ó. Então, em caso de mutação gênica, pode ocorrer alterações na molécula da proteína fabricada e, consequentemente, na sua atuação no organismo. Assim, a mutação é a única forma de se criar algo novo. É a única fonte primária de variabilidade. Olha que exemplo bacana, galera. Existe um gene chamado HBA. Esse HB aí vem de hemoglobina. Então, esse gene ensina a gente a fabricar uma proteína chamada hemoglobina, que vai transportar oxigênio pelo corpo. Quando você respira, quando você busca o oxigênio do ambiente, esse oxigênio passa pelo seu aparelho respiratório e é jogado no sangue. Lá no sangue está cheio de glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos, dentro deles, tem várias moléculas de hemoglobina. Essa hemoglobina, que o HBA ensina a gente a fabricar, essa proteína se liga ao oxigênio e assim permite o glóbulo vermelho transportar e entregar, distribuir esse oxigênio. Tudo bem? Então nós temos um gene que ensina a gente a fabricar uma proteína chamada hemoglobina. E essa hemoglobina nos permite transportar e distribuir oxigênio dentro do corpo. Beleza? Um dia, alguém, a gente não sabe quem, sofreu uma mutação nesse gene. E aí esse alguém passou a fabricar um gene passou a ter uma receita alterada, que aqui é chamada de HBS. Então o HBA me ensina a fabricar hemoglobina normal e o HBS comanda a fabricação de uma hemoglobina alterada. Gente, é uma mudança pequenininha. Eu troco só um ingrediente da proteína, só um tipo de aminoácido, tá? Aqui eu até mostro qual é, ó. Na hemoglobina normal, na posição 6 da cadeia beta, ó, eu tenho ácido glutâmico. Na HBS, na receita mutada, alterada, olha o erro. Eu tiro o glutamato, né, o ácido glutâmico, e ponho valina. Eu troco esses dois, ó. Eu troco esses dois. Aí você vai falar comigo, legal, Vanderlei, e daí? E daí que eu te explico. Se você
tem essa hemoglobina alterada, o formato dela vai ser normal. O glóbulo vermelho seu vai ter o formato normal. Tudo normal. Só que, se por um acaso a quantidade de gênio abaixar ali dentro do glóbulo vermelho, as hemoglobinas começam a aglutinar uma na outra, elas vão formando um grumo. E isso acaba deformando o glóbulo vermelho. Ele, que era arredondado, vai ficar com formato de foice. Estão me acompanhando, gente? Ou está pesado? Está indo? Então, olha só, se eu tenho a hemoglobina alterada, vamos falar até mais completo, ó. Se eu tenho HBS, eu produzo uma hemoglobina deformada e ela pode causar a deformação do glóbulo vermelho quando faltar oxigênio lá dentro. Deformando, esse glóbulo vermelho assume um formato de foice. E quando ele assume esse formato, o seu corpo estranha, acha que ele é algo errado e parte para cima dele para destruir ele. Então você vai ter uma baixa de glóbulo vermelho, porque o seu fígado vai destruir esse glóbulo vermelho que ficou deformado. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Olha só. Você tem dois genes para cada característica que você tem. Então você vai ter aqui dois genes para a fabricação da hemoglobina. Beleza? Vamos imaginar que você tem os dois genes do tipo HBA. Então você vai ser HBA. Esse gene não é o da hemoglobina normal? Então você vai ser normal. Você não vai ter problema nenhum. Agora, e se eu tiver HBA-HBS? Quer dizer, e se eu tiver um gene normal e outro alterado? Se eu tiver um normal e um alterado, eu vou produzir 50% das hemoglobinas normais e 50% alteradas. Isso não me traz um problema sério. Isso me traz uma anemia muito branda, muito leve, que a gente chama de traço na anemia. Sinceramente, você não tem nem que tratar essa anemia, não, ela é besta. Não preocupa com ela, não. Agora, se você for HBS, você vai estar sempre fabricando hemoglobinas alteradas, defeituosas. E aí, nesse caso, defeituosa que eu digo assim, com aminoácido trocado, né? E aí o que acontece? Você passa a ter um quadro de anemia grave. Tem que ser acompanhado ali por médico, fazer tratamento, assim, o negócio é bonito não. Corre risco de morte aqui. Tudo bem? Tudo isso por quê? Porque um gene mutou, quer dizer, sofreu mutação e formou um gene ruim. Quem tiver esse gene ruim ganha uma nova característica, fabrica uma hemácia deformada. Aliás, uma hemoglobina alterada e que pode deformar o glóbulo vermelho. Olha essa foto, galera. Isso aqui são seus glóbulos vermelhos normais. Agora, vamos imaginar que aqui dentro tem o gene que comandou a fabricação aqui foi o HBS. Então tem a hemoglobina alterada. Se faltar oxigênio, olha como é que elas ficam, galera. Isso é foto tirada no microscópio. Então elas deformam muito. E aí, ao deformar demais, a sua célula, o seu corpo entende que essa célula é algo estranho, acha que é perigoso e destrói. Tudo bem? Então você percebeu que a mutação fez surgir uma nova característica? A mutação fez surgir uma hemoglobina alterada e ela me dá essa nova característica se eu tiver esse gene. Qual é a nova característica?
Na falta de oxigênio, meu glóbulo vermelho vai deformar e vai ser destruído pelo meu corpo. Belezinha? Então, só um último detalhe para fechar essa parte chata, a outra é mais leve, prometo. Apesar de poder ser causada pelo ambiente, uma mutação não pode ser direcionada por ele. O que eu quis dizer com isso? O ambiente pode causar mutação no seu DNA, mas nunca com uma intenção de te fazer se ajustar ao ambiente, de te fazer se adaptar ao ambiente. O fato de eu viver num lugar que tem muito sol não vai me fazer sofrer uma mutação para ficar com a pele escura. Para eu suportar esse ambiente com muito sol. Isso não vai acontecer. Eu posso ter mutação por causa do sol? Posso. Mas nunca no sentido de me fazer adaptar, entendeu? O ambiente causa mudança no DNA, mas não com o objetivo de eu me adaptar, de eu me ajustar a esse ambiente. Conseguimos? Ótimo! Então já chegamos aí no segundo fator evolutivo. Respirem um pouquinho. Os cruzeirenses aí estão felizes, né? Mas ganhou, né? Ganhou de 2-0 do Grêmio. Valeu. E agora eu estou vendo o Corinthians me dar alegria aqui, que está perdendo. Nossa Senhora. Eu estou quase virando corintiano, que eles só me dão alegria, rapaz. Eles só perdem. Tá gostoso demais o programa do Neto. Não, nem me fala. E eu morando aqui é que eu sei o quanto que esse povo é chato, rapaz. Nossa. Quando eles perdem é uma alegria. Galera, por falar em jogo, vocês gostam de jogar baralho? Eu gosto. Gosta? Eu até brinco falando assim, que eu não gosto não. Eu sou viciado em jogar. Eu sou daqueles caras que às vezes vara a noite jogando baralho. Tem um amigo meu aí de Belo Horizonte, a gente vara a noite jogando baralho. E olha que no dia seguinte eu vou dar aula de manhã, de tarde, de noite, pauleira. Mas eu varo muito que a gente é viciado em jogar. Agora olha que interessante. Apesar de eu gostar muito de jogar, de eu dizer até que eu sou viciado, eu cheguei à conclusão outro dia que minha cabeça bugou. Um jogo de baralho tem tudo para ser chato. As regras são sempre as mesmas. Vê se vocês concordam comigo. As regras são sempre as mesmas. As cartas são sempre as mesmas. A dinâmica do jogo não muda. É sempre a mesma coisa. Você está ali num círculo, cada hora é um, pega uma carta, descarta. Enfim, as regras são as mesmas, a dinâmica do jogo é a mesma. Velho, o jogo tem tudo para ser chato. Ser uma mesmice. Aí é que minha cabeça bugou. Porque eu descobri o que faz um jogo ficar legal. O que faz um jogo de baralho ser legal é justamente a pior parte dele, que é o ato de embaralhar. Velho, eu acho chato demais embaralhar carta, eu acho chato demais. Mas é o que torna o jogo legal, porque aí a cada rodada do jogo, você ganha um lote de cartas diferentes, e aí a sua habilidade vai ser testada. Você vai ter que atingir o objetivo do jogo com aquelas cartas que você recebeu. Concorda comigo? Pois é. Agora eu te pergunto o seguinte: na hora de embaralhar, eu formo uma carta nova? As cartas são as mesmas, concorda? O que eu faço é formar novas combinações de cartas. Você vai receber uma quantidade de cartas lá, que é uma combinação de cartas diferentes da outra rodada. A não ser que você esteja roubando. Mas a princípio você vai receber cartas diferentes, né? Pois é, cara. Isso acontece nas nossas células também. Principalmente quando a gente vai fabricar os gametas. Aquelas células que a gente usa na reprodução. O zoidinho nos homens, né? O espermatozoide
elas, o zoidinho e o ovócito. Quando você está fabricando essas células, você vai reduzir a quantidade de DNA delas. Vocês enxergam isso? Se eu quero que o zoidinho se junte com o óvulo para formar uma célula completa de um novo indivíduo, você concorda comigo que o espermatozoide tem que carregar apenas a metade do DNA? É metade no zoidinho, metade no gameta feminino. Aí quando juntar, forma um DNA completo. O DNA do novo indivíduo. Não é isso? Então olha que doideira. Na hora que eu vou fazer esse processo de reduzir o número, a quantidade de DNA ao meio, durante esse processo eu embaralho os genes. Eu formo combinações diferentes de genes. De maneira que cada espermatozoide meu vai ter uma combinação diferente de genes. Por isso eu posso ter filhos diferentes. Estão me acompanhando ou não? Olha um exemplo. Lá em casa nós somos 3 filhos. Inclusive eu até fico triste de falar o nome da gente, porque sabe aquela mania que pobre tem de colocar o nome dos filhos tudo parecido? Minha família é assim. Lá em casa nós somos 3 filhos. Olha os nomes: Wanderson, Vanderlei e Vander. Na casa da minha mãe é pior ainda: Ildeu, Ilmar, Ilma, Ilza, Ilka e Ildete. É muita sacanagem fazer isso com os filhos, cara. É muita sacanagem. Mas aí a minha mãe descontou na gente: Wanderson, Vanderlei e Vander. Olha que doideira. O meu irmão mais velho, o Wanderson, ele tem 1,80 m. Ele é branco, que dá até para contar as veias dele. Olhos verdes e bem mais careca do que eu. E olha que isso é difícil, hein? O meu irmão conseguiu perder cabelo aqui na lateral. Ninguém perde aqui, velho. Meu irmão conseguiu. Então, de novo, 1,80 m, branquelo, olhos verdes, muito, muito careca e bem gordinha criança, viu? Bem gordinha criança. Do outro lado vem meu irmão caçula, o Vander, 1,92 m. Magro, que ele de frente parece que ele está de lado. De tão magro que ele é. De lado parece que ele nem está ali mais, ele já foi embora. De tão magro que ele é. Muito cabelo, aquele cabelo enrolado, muito cabelo. E moreno clarinho. Moreno clarinho. No meio dos dois, eu. 1,71 m. Faço questão aí do meio, porque aí a gente arredonda pra cima, não é? Então, 1,72 m. Careca. Não sou tanto quanto mais velho, mas também estou longe de ser igual ao mais novo. Gordinho também, não tanto quanto o mais velho. O mais velho, a impressão que eu tenho, se você der 2 tapinhas na cabeça dele, ele quica. Sério, eu também não estou nesse ponto ainda não, mas estou longe de ser igual ao meu irmão mais novo, que é magrelo. O meu irmão mais velho, bem clarinho, o meu irmão mais novo, claro, e eu torrado. Velho, eu achei que eu era filho do padeiro, sério. Devia ter algum padeiro, algum leiteiro aí na época, e minha mãe pulou a cerca. Porque eu sou muito diferente dos outros dois. Muito diferente. Eu já estava para fazer terapia quando eu fui estudar biologia e descobri essa história de recombinação gênica. Eu descobri que meus pais, ao embaralharem os genes que eles têm, eles formam, cada um deles formam vários gametas diferentes. E isso permite a eles terem filhos o quê? Diferentes. Então eu não preciso mais de fazer terapia. Eu sou filho deles mesmo. É só porque eles fizeram gametas diferentes e eu herdei aqueles que eram piorzinho. É só azar. É só azar. Mas sou filho deles. Deu para entender, galera? Isso é recombinação gênica.
E a recombinação gênica, que é esse embaralhar de genes, que me permite formar gametas diferentes, essa recombinação ocorre de duas formas. Uma tal de crossing over e uma tal de segregação independente dos cromossomos homólogos. Não vou entrar nesse detalhe não, galera. Deixa para quando a Raquel for corrigir exercício com vocês, ela vai mostrar isso dentro da meiose. Tá joia? Porque explicar isso fora de contexto fica meio esquisito, fica meio vago, tá? Eu até deixo aqui para vocês alguns slides. Aqui eu mostro os cromossomos, ó, trocando pedaços antes de se separarem. E aí eu formo gametas, cromossomos diferentes, ó. E vai cada um para um gameta diferente. Isso é o embaralhar de genes. E aqui a segregação independente, que é a segunda lei de Mendel, também é uma forma diferente. Se a Raquel não tiver tempo de explicar isso, eu volto e explico lá na frente. Tá joia? Mas no primeiro momento, só saiba que recombinação gênica é isso. É o cara, na hora que ele vai fabricar os gametas, ele pega os genes e embaralha, forma combinações diferentes. De maneira que dentro de cada gameta você vai ter genes diferentes, apesar de serem gametas do mesmo cara. Por isso os filhos podem nascer diferentes. Tá joia? Olha a fórmula, galera. Se você quer ter uma ideia de quantos gametas diferentes você fabrica, é só você usar essa fórmula. 2 elevado a n. N corresponde ao número de pares de cromossomos que você vai ter. No caso da nossa espécie, nós temos 23 pares de cromossomos. Então seria 2 elevado a 23. Seria o número 2 multiplicado por 2, por 2, por 2, 23 vezes. Isso dá, já fiz as contas, 8.388.608 gametas diferentes. Isso eu sou capaz de fabricar. Imagina a Dona Maria. Ela também fabrica esse mesmo tanto de gametas diferentes. Então tenta imaginar o tanto de filho diferente que a gente pode ter. E olha, eu nem estou levando em conta o crossing over não, hein? Se eu colocar o crossing over, esse número fica muito maior. Os gametas ficam ainda mais diferentes. Então isso é bacana, galera, porque a gente amplia a variabilidade. A gente não cria, mas a gente aumenta a variabilidade fazendo combinações diferentes. Conseguimos? Conseguimos, galera? Sim. Caminhando? Deixa eu contar a história rápida para vocês para eu me garantir nisso. Quando eu era adolescente, faz tempo, hein? O mundo era preto e branco ainda. Eu fiz o que a maioria dos adolescentes fazia naquela época. Eu elegi meus pais como meus inimigos número 1 e eu passava 24 horas do dia pensando como infernizar a vida deles. E modéstia à parte, eu era bom nisso. Eu sou muito criativo para fazer raiva nos outros. Eu me lembro que teve uma época que os metaleiros, estava começando essa onda de heavy metal, de punk, né? Aqui no Brasil, e eles chegaram aqui com uma fama muito ruim. Eu falei, tá aí, eu vou virar metaleiro. Só para infartar meus pais. Além do que, eu acho o máximo aqueles caras com aquele cabelo grandão, balangando a juba assim, ó, e a juba mexendo. Eu achava o máximo. Mas aí Deus me castigou pelo plano. Logo, logo fui castigado pelo plano. Mas quer saber? Aí eu desisti de ser metaleiro. Metaleiro sem juba não é metaleiro. Não quero, larguei pra lá. Mas eu ainda fiquei com gosto por algumas músicas da época. Tinha 2 bandas, inclusive, que eu gostava muito.
Uma delas se chamava Sangra, Sangra, Hemorragia. Sangra, Sangra, Hemorragia. E a outra se chamava Tchaca, Tchaca na Buchaca. Aí, 10 anos depois, já era adulto, já tinha largado essa história de metaleiro, me deu vontade de achar os CDs dessa época. É que eu sou da época ainda do disco de vinil, aqueles bolachão. LP, que a gente chamava, né? Long play. E na década de 90 estava começando essa história de CD, compact disc. Falei, pô, será que eu vou achar o CD do Sangra, Sangra, Hemorragia? Do Tchaca, Tchaca na Buchaca? Fui procurar e não achava. Olha, eu estava para desistir quando eu encontrei, eu estava passando as férias em Vitória, nessa época eu já morava em Belo Horizonte, eu estava passando as férias em Vitória e encontrei com um amigo meu da época lá dos metaleiros. E comentando com ele que eu estava procurando o CD, ele falou, eu tenho. Falei, você está de sacanagem, me empresta para eu copiar? Ele falou, cara, não, porque eu vou embora daqui a 2 dias, vai que você não me devolve o CD a tempo. Agora o meu pai tem um gravador de CD lá em casa. Isso na época era raríssimo, tá? Meu pai tem um gravador de CD. Se você quiser, compra o CD virgem e vem copiar. Vai lá em casa que eu copio para você. Falei, cara, você tá indo para casa agora? Ele falou assim, tô. Falei, então eu vou correr lá no shopping, compro o CD e vou para sua casa. Cara, quando eu cheguei para comprar o CD, que eu meti a mão no bolso, eu só tinha dinheiro para comprar um CD virgem. Na época era barato igual é hoje, não, era caro. E eu só tinha dinheiro para comprar um, e eu queria comprar 2. Comprei um e fui para casa do meu amigo pensando, o que eu faço? Eu quero copiar 2 CDs e só tenho um virgem para fazer a cópia. Lembrando que naquela época não tinha esse negócio de compactar arquivo, MP3, essas coisas, não tinha nada. A cópia era no mano a mano. A música vinha do tamanho que ela era. Eu queria copiar 2 CDs e só tinha um virgem. O que vocês fariam no meu lugar? Você tem 2 CDs que você quer copiar, mas só tem um virgem para fazer a cópia. E aí? Copia metade de um e a metade do outro. Foi o que eu pensei. Eu vou pegar as melhores músicas de um, as melhores músicas do Tchaca Tchaca na Buchaca, as melhores músicas do Sangra Sangra Hemorragia e vou montar meu CD. Tudo bem? Presta atenção na pergunta agora. Eu fiz isso. Peguei as melhores de um, as melhores do outro, montei meu CD. Quando eu saí da casa do meu amigo feliz e contente, eu tinha um CD do Tchaca Tchaca na Buchaca? Não. Era o CD do Sangra Sangra Hemorragia? Também não. Vocês concordam comigo que eu inventei um novo CD? É um CD misturado. Aquele CD com aquelas músicas misturadas não existia ainda. Eu inventei. Tinha música nova nele? Não. As músicas eram aquelas antigas mesmo. Só que eu fiz uma nova combinação delas. Estão me acompanhando? Eu fiquei tão empolgado quando eu percebi que eu tinha inventado um CD novo, que eu quis até fazer uma capa legal para ele, botar um nome bacana no CD, mas aí eu achei que os nomes iam ficar muito indecentes e desisti. Porque ia ficar Sangra Sangra na Buchaca ou Tchaca Tchaca na Hemorragia. Ia ficar uns nomes muito estranhos. Larguei para lá. Não dei nome para ele. Mas atenção, de novo, tinha música nova no CD? Mas ainda assim era um novo CD, por causa da combinação de músicas que eu fiz. Cara, é isso que eu quero que você entenda. A mutação é como se você estivesse inventando uma música nova, compondo é como se tivesse música nova ali, música inédita. Recombinação gênica não. É quando eu pego músicas que já existem e só formo o quê? Novas combinações, novos arranjos. Deu para entender isso?
De boinha? Sim. Ótimo. Então a conclusão, galera, é que a recombinação gênica, através do crossing over e da segregação independente dos genes alelos, ela promove uma variabilidade maior de gametas. Quer dizer, eu formo gametas diferentes. E, consequentemente, eu posso ter filhos diferentes, aumentando a variabilidade genética na população. Isso justifica um pouco a gente ser tão diferente. Mesmo irmãos de mesmos pais serem tão diferentes. E a vantagem de serem tão diferentes é que aquilo que faz mal para um pode não fazer para o outro. Um morre, o outro continua e a espécie segue. Essa variabilidade diminui as chances de extinção de espécies. Conseguimos? Então, beleza. Tá aí, ó. Enquanto a mutação cria algo novo, faz surgir variabilidade, a recombinação gênica, através de novas combinações, amplia essa variabilidade. Outra coisa, galera, que ajuda na variabilidade é a fecundação cruzada. Nós chegamos a discutir isso no início do curso, quando eu falei com vocês que a fecundação cruzada envolve dois indivíduos diferentes. Eu disse para vocês o que era sexo. Sexo para a biologia é troca, mistura de material genético, e disse que quando essa mistura ocorre entre espécies diferentes, entre indivíduos diferentes, isso aumenta a variabilidade genética. Porque eu tenho meu patrimônio genético, aquele que eu herdei dos meus pais. A dona encrenca tem o patrimônio genético que ela herdou dos pais dela. Se a gente fizer bobiça, nós estamos misturando dois patrimônios genéticos. Isso também aumenta a variabilidade genética, né? Isso também contribui. Mas não faz parte da recombinação gênica. É a parte. Respirem um pouquinho, que esses dois primeiros eram pesados. Agora vem um caso mais levezinho. Bom, vamos retomar? Render bem hoje para a gente fechar isso já, praticamente fechar hoje. Galera, então nós estamos discutindo neodarwinismo. É a nova teoria, vamos dizer assim, da evolução. É aquela que a gente considera a correta hoje em dia, né? Ela mistura as ideias de Darwin e de Wallace com as ideias da genética, né? Com as ideias da genética. E são 5 coisas que vieram lá da genética e que ajudam no neodarwinismo. Já falamos de 2 delas. A mutação, que cria variabilidade, e a recombinação gênica, que não inventa novos genes, mas forma novas combinações, né? E agora, galera, a gente vai falar de seleção natural.
Você já tem uma ideia de seleção natural, né? Seleção natural, ela mistura, ou melhor, ela seleciona, como o nome já diz, os indivíduos que já apresentam uma característica boa para aquela região, né? E agora a gente vai discutir isso a nível mais molecular. A gente considera que a seleção natural hoje, galera, é o seguinte: é o ambiente alterando a frequência de um gene em uma população. Então vamos imaginar que eu tenho um gene e esse gene me dá uma característica boa. Se ele me dá uma característica boa, a tendência boa para onde eu vivo, tá? A tendência é que eu viva mais ou menos aqui nessa região. Mas, se eu vou viver mais, tem mais ou menos chances de eu reproduzir. Se eu estou vivendo mais tempo, eu tenho mais chances de encontrar uma parceira e reproduzir, concorda? E aí as chances de eu passar esse gene bom para frente é maior ou menor? Maior. Então é por isso que um gene que determina uma característica boa, ele começa a aparecer muito na população. Porque quem tem ele vive mais, reproduz mais e passa esse gene para frente. Agora o contrário, galera. Se eu tenho um gene que determina uma característica ruim em mim, eu tendo a viver mais ou menos? Hã? Menos. Se eu vou viver menos, a tendência é que eu reproduza mais vezes ou menos vezes? Menos. Então a tendência é que eu passe mais esse gene ruim para frente ou menos? Menos. Então a quantidade dele, a frequência dele vai diminuir na população. Conseguimos? Olha que caso bacana, galera. Opa. Então o que nós falamos está aqui, ó. Indivíduo que tem um gene que determina uma característica boa tem maiores chances de sobrevivência e de reprodução. Então a frequência desse gene bom vai aumentar na população. Agora o contrário, se o indivíduo tem um gene que determina uma característica ruim nele, ele tem menos chances de sobreviver e reproduzir. Portanto, a frequência desse gene tende a diminuir na população. Olha que caso bacana, galera. Eu estou te mostrando aqui 2 tipos de mariposa. Repare que uma delas é mais escura e ela é chamada de canária ou melânica, de melanina, né? E a mais clarinha é chamada de típica. Beleza? Antes da Revolução Industrial, galera, lá na Inglaterra, eles percebiam que a quantidade de mariposa clara era muito maior do que a quantidade de mariposa escura. Era coisa assim, de cada 10, 9 eram claras, uma era escura. Era uma coisa assim, gritante. Mas aí veio a Revolução Industrial. E alguma coisa aconteceu que esse padrão mudou. Nós passamos a ter muito mais mariposas escuras do que claras. Mas muito mais, tipo assim, 98% eram escuras. Olha como é que virou. E aí os biólogos ficaram doidos. Falaram, peraí, mas como é que eu explico isso? Como é que eu entendo isso? E aí eles foram pesquisar. Sabe o que eles descobriram, galera? Que antes da Revolução Industrial, você tinha na Inglaterra uma grande quantidade de líquen. Já viram líquen? Ele cresce no tronco de árvore, ele cresce em cima de pedra, telhado de casa. Parece uma folha de planta, de uma planta qualquer. Mas na verdade não é.
É um líquen que está cobrindo aquilo dali. Às vezes parece um tapetezinho, mas é um líquen, é um cara, não é uma planta, é um tal de líquen. Esse líquen, galera, ele é muito sensível à poluição. Já começaram a sacar ou não? Antes da Revolução Industrial, tinha muito ou pouca poluição atmosférica. Pouca. Você não estava queimando carvão, você não tinha problemas com isso. Então esses líquens existiam em grande quantidade lá na Inglaterra. Inclusive muitos deles ficavam no tronco das árvores, deixando o tronco da árvore branquinho, clarinho. Já sacaram por que a mariposa clara se dava bem antes? Ela é clarinha. O tronco da árvore está claro também. Então ela consegue, ao encostar ali, se camuflar. Fica difícil para uma ave, que é o predador dessa mariposa, enxergar essa mariposa clara no tronco com líquen. Porque aí esse tronco fica claro. Estão me acompanhando ou não? Agora, quando veio a Revolução Industrial e a gente começou a ter uma grande queima de carvão lá na Inglaterra, o ar ficou poluído. E os líquens não aguentam ar poluído. Então, o que aconteceu? Eles começaram a morrer. E o tronco da árvore voltou a ficar o quê? Escuro, como normalmente ele é. Graças ao tronco escuro agora, quem que se dá bem nesse ambiente, galera? A mariposa clara ou a escura? Agora é a escura. Porque é ela que fica bem camuflada na árvore, não a clara. Por isso que mudou esse tanto. Aí, em 1950, nós tivemos um evento de poluição muito grave lá na Inglaterra. Colocou 42% da população de Londres no hospital. Você imagina, metade de uma capital de um país no hospital em 10 dias. Você imagina o caos que foi, né? Eles resolveram, como era problema respiratório, o problema era atmosférico, envolvia poluição atmosférica, eles resolveram implantar uma lei para diminuir a poluição lá na Inglaterra. Essa lei ganhou o nome de Clean Air Act, Ação de Limpeza do Ar. E aí é verdade, a poluição baixou muito. E aí eu te pergunto, como é que está lá hoje, galera? Se a poluição abaixou muito, o que aconteceu lá? Tenta imaginar dentro dessa historinha aí que eu contei. Se diminuiu a poluição, quem é que consegue aparecer de novo? Os líquens. O tronco da árvore volta a ficar? Com que cor? Claro. E se ele é claro, favorece que mariposa agora? As claras de novo. Elas voltaram a aparecer mais. Então, só te mostrando aqui, tem a história. Eu vou contando a história para vocês. E tem foto. Olha que barata essa foto, velho. Quando eu olho para o tronco escuro aqui, ó, olha como é que a mariposa escura está camuflada. É um pouquinho difícil de ver, não é? Já a clara, olha como é que ela está gritando para pegar ela. Agora, quando tinha líquen, olha como é que o tronco da árvore é claro. Olha como é que a mariposa clara está camuflada aqui, galera. Já escura agora está chamando a atenção. Perceberam? Então o ambiente fez a clara ficar escura ou a escura ficar clara, galera? Foi isso que aconteceu? Não. O que o ambiente fez foi o quê? Favorecer aquela mariposa que já tinha uma característica boa para aquele momento, para aquele lugar. Essa que tem a característica boa tende a viver mais, reproduzir mais
e aumentar a sua quantidade no ambiente. Conseguimos ou não? Então vamos junto aqui, ó. Na imagem de cima, mariposa clara tem uma característica boa ou ruim? Ruim. Então ela tende a viver mais ou menos. Então ela vai reproduzir mais ou menos. Então vão aparecer mais ou menos mariposas claras. Menos. Agora a mariposa escura nesse ambiente, a característica dela é boa ou ruim para esse ambiente? Boa. Então ela vai viver mais ou menos aqui. Vai reproduzir mais ou menos. Então vão nascer mais mariposas claras ou escuras? Escuras. Conseguimos? Aí aqui eu conto a história do Cleaner Act e tal. Beleza. Aqui, galera, eu falo para vocês algo que é muito importante. Você reparou que a seleção natural age em cima de um cara? Ó, se você tem a característica boa, você vai viver mais. Não é a sua população. Você vai viver mais, você vai reproduzir mais, você vai contribuir para aumentar o número de indivíduos com essa característica. Então a seleção natural, ela atua, ela age sobre indivíduos. Já a evolução como um todo, ela atua sobre populações. O que ela faz é uma população mudar para melhor. Ela faz uma população evoluir no sentido de adaptação, geralmente no sentido de adaptação. Então a seleção natural atua sobre indivíduos e a evolução muda, ela atua sobre a população. Conseguimos? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vocês vão ter recesso agora? E começa quando? A minha dúvida é semana que vem a gente vai ter aula ainda? Eu acho que semana que vem tem aula ainda. Ah, tá. Ótimo. Vou confirmar com a Jéssica, né? Mas eu acho que semana que vem ainda tem aula. Na Aí- outra, começa as férias. Entendi. Galera, eu tô achando melhor parar por aqui, porque o que vem agora é coisa que eu não conseguiria fechar agora. E parar no meio do caminho ficaria ruim, por causa das comparações. O que eu queria pedir para vocês? Dá uma olhadinha nessa matéria evolução para mim. Eu queria trazer umas questões para ver se vocês já encaram questões desses assuntos que a gente já viu. Pode ser? Vocês dão conta de dar uma olhadinha? Vamos combinar isso então? Que aí semana que vem, de repente, eu até começo com isso. Fazendo essa revisão com vocês. Pode ser? Abraço para vocês então. Obrigado pela aula de hoje. Até semana que vem, então, se Deus quiser. Abraço, pessoal. Valeu. E o Pix? Tô esperando até agora. Não bateu na minha conta ainda não. Acertou segunda? Abraço, pessoal. Valeu.